E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então agora a gente vai para uma segunda aula sobre os grupos animais. Legal? Então acompanhe comigo aqui. É o módulo 11 da apostila 2, a teoria na página 276 e os exercícios na página 429. Legal? Então a gente vai falar de quinidários, antigamente chamados de selenterados. Então, as características gerais dos quinidários podem ser colocadas de forma bem simples, como seres aquáticos, obrigatoriamente. Não existe um quinidário que viva no ambiente terrestre. Então eles são todos aquáticos e a grande maioria marinha. Eles têm 2 tecidos embrionários, então embriologicamente eles são classificados como diblásticos e não possuem ânus. Então eles são animais enterozoários incompletos, porque eles têm cavidade digestória, porém só têm boca. Então tanto a entrada do alimento como a saída das fezes se dá pelo mesmo orifício, que é boca. Legal? Muito bem. Então aqui ao lado um exemplo de quinidário muito importante, que são os corais. Não é? Os corais. Continuando. Vale a pena falar dos corais, porque eles representam um tipo de organismo que forma um ecossistema aquático extremamente importante, que são os recifes de corais. Essa foto mostra a grande barreira de corais que fica na Austrália. Olha as dimensões que esse ecossistema tem. O comprimento é de 2.200 quilômetros, uma área total de 348.700 quilômetros quadrados, e é um importante local para o desenvolvimento inicial dos peixes. Então nós chamamos que os recifes são berçários de peixes. Então quando os jovens eles ficam ali, conseguem abrigo, alimento, e depois quando maiores eles vão para o mar aberto. Legal? Um grande problema que os recifes estão enfrentando, e especificamente a grande barreira de corais lá da Austrália, é o branqueamento. O branqueamento se deve ao aumento da temperatura da água. Por quê? A maior parte dos corais faz uma relação mutualística com algas, chamadas zooxantelas. Zooxantelas. Essas algas elas vão fazer fotossíntese e oferecer o alimento excedente para os quinidários. E os quinidários vão devolver com proteção. Legal? Essas algas são extremamente sensíveis às variações de temperatura. Então, quando a temperatura sobe, elas morrem. E como são elas que dão a cor para os corais vão ficando brancos. Se isso se manter por muito tempo, os pólipos não vão conseguir nutrientes em quantidade adequada e vão morrer. Então, o branqueamento ainda não está, o pólipo do coral, né, do quinidário, ainda não está totalmente morto. Porém, se isso perdurar por muito tempo, aí eles morrem. Legal? Pois bem, nós vamos encontrar nos quinidários 2 formas estruturais, o pólipo e a medusa. Observem as figuras e vejam. O pólipo ele vai ter algumas características que a medusa também tem, que é baseado na sua simetria. Então, a simetria que é radial. Lembrando, simetria é quando eu consigo dividir o corpo de um objeto ao meio e as 2 metades que se formam são equivalentes. Simetria radial é quando qualquer plano de divisão é capaz de dividir formar 2 partes equivalentes. Então a simetria desses animais é uma simetria radial. Legal? Agora veja, o pólipo no exemplo da anêmona do mar e a medusa no exemplo da água-viva tem a boca rodeada por tentáculos. Então tanto no pólipo como na medusa você tem a boca rodeada de tentáculos. Os tentáculos são essas expansões cheias de células urticantes que o animal utiliza para prender suas presas, seus alimentos. Porém, veja que nos pólipos a boca fica voltada para cima e na medusa a boca fica voltada para baixo. Os pólipos são fixos, basicamente. Alguns quinidários com a forma polipóide têm um tipo de locomoção, porém uma locomoção muito lenta e restrita. Então a gente vai considerar aqui que o pólipo é uma forma fixa, séssil, embora haja exceções. E a medusa, a forma da água-viva, ela é móvel.
e ela se movimenta por jato propulsão. Tudo bem? Então ela vai encher um espaço de água e a musculatura, ao contrair, expulsa essa água e o animal se movimenta. Veja nesses vídeos. Jato propulsão. Muito bem. A célula típica dos quinidários é o quinidócito. Essa forma de célula é muito utilizada para fazer a comparação com os poríferos. Lembre-se que os poríferos também têm uma célula típica, os coanócitos, que tem aquele colarinho com flagelo e são utilizados tanto para gerar o fluxo de água para dentro do animal como para coletar alimento. Isso é coanócito. Quinidócito é a célula típica do quinidário. Vamos entender o nome tanto do animal como dessa célula. Quínidos quer dizer urticante. Então, quinidários são os animais urticantes. Como que vem essa urticância? Através de células especiais, células típicas, os quinidócitos. Então, quinidócito quer dizer célula urticante. Essa célula tem alguns componentes a saber. Existe o nematocisto. O nematocisto é um filamento que vai ser responsável por transferir a substância urticante para o outro animal. Legal? Então, o nematocisto é uma cápsula com um líquido tóxico contendo um fio enroladinho que vai transferir esse líquido urticante para o animal que tocou no quinidócito. Legal? Então, ele é muito importante porque essa substância tóxica vai paralisar a vítima para ele poder, obviamente, incorporar ou machucar um possível predador que vai então ser repelido. Legal? Então serve tanto para captura de presas como para defesa. O quinidócito, além do nematocisto, tem um cílio, chamado quinidocílio, que funciona como um gatilho. É ele que, uma vez tocado, vai ser responsável por liberar o nematocisto. Então existe uma tampinha, chamada opérculo, que fecha o conjunto. Então é simples, ao tocar o quinidocílio, o opérculo se abre e o nematocisto sai. Legal? Assim, ó. Veja então que o nematocisto, uma vez liberado, o fiozinho penetrou na superfície do animal que tocou, da vítima, aí no caso um peixe, e transferiu a substância tóxica lá dentro. Legal? Então, nesse desenho, você está vendo a sequência em que que mostra o acionamento do quinidocílio, a abertura do opérculo, a saída do nematocisto, a penetração na pele do animal e a liberação da toxina. Bacana? Veja agora esse vídeo. Lining its tentacles are millions of special capsules called nematocysts. Inside the capsules lie thread-like projectiles loaded with deadly poisons. When unleashed, these weapons fire with the acceleration of a rifle bullet. They pierce their target and pump it full of paralyzing toxins. The tentacles must be touched before the weapons can discharge. And for that, the prey must come to the anemone. In silent ambush, the anemone awaits its prey. For the goby, one unguarded moment could be fatal. Dragging the fish into its mouth, the anemone devours it with tools invented by its ancient ancestors. The goby will be slowly digested alive. Pois bem, então deu para ver bem como que funciona esse tipo de célula. Agora a gente vai falar um pouco de fisiologia.
O sistema digestório dos quinidários, como já dito anteriormente, é incompleto sem ambos. Observe comigo essa figura que mostra em corte tanto o pólipo como a medusa. Então a posição da boca, ó, voltada no pólipo para cima e na medusa para baixo, se comunicando com uma cavidade. Essa cavidade, perceba, percorre toda a extensão do animal internamente. Ó. Vai até os tentáculos. Aqui no pólipo, ó, e aqui na medusa também. Ó. Isso aqui é a cavidade. A gente chama essa cavidade de cavidade gastrovascular, porque além dela digerir alimentos, o que justifica o nome gastro, ela também, devido à sua grande cobertura, ela já distribui o alimento digerido. Isso equivale ao sangue. Então, gastrovascular, porque além de digerir, distribui o alimento. Legal? Perceba que o animal tem duas camadas de células, a epiderme externamente, ó, epiderme, e a gastroderme, que é aquela camada que entra em contato com o alimento. A gastroderme é que vai ser responsável por liberar enzimas no interior da cavidade gastrovascular. Então, o início da digestão se dá fora da célula. Então, uma digestão extracelular. Porém, essa digestão ela é parcial. O animal não consegue digerir todas as moléculas fora das células. Então, a digestão, no caso dos quinidários, ela se inicia fora da célula, extracelularmente, porém é terminada dentro da célula. Então, termina no meio intracelular. Então, a gente considera que os quinidários são animais que têm digestão extra e intracelular. Vamos lembrar dos poríferos. Os poríferos tinham uma digestão totalmente intracelular, tinha que fagocitar tudo, nada fora, não tinha cavidade digestória. Os quinidários já dão um passo à frente, pensando na complexidade do processo de digestão. Se inicia a digestão fora e termina dentro. Legal? Perceba que entre a epiderme e a gastroderme existe um espaço chamado mesogleia. É um espaço acelular. Não existe no interior da mesogleia células. É uma gelatina, tá? O que justifica o nome da água-viva em inglês, jellyfish. Legal? Aqui estão os tentáculos, não? Onde vão se concentrar os quinidócitos, que são as células urticantes. Continuando. O sistema nervoso é o primeiro grupo entre os animais a ter sistemas, a ter órgãos, a ter tecidos verdadeiros. Então, o sistema digestório é uma novidade, surge nos quinidários, e o sistema nervoso também é uma novidade. Então, o primeiro animal a ter neurônios, células especializadas na coordenação das atividades de um animal. Só que esse sistema nervoso é extremamente rudimentar e não existe um centro de controle. O centro nervoso, não existe isso, um gânglio nervoso ou algo equivalente. Então nós falamos que os quinidários têm um sistema nervoso difuso, espalhado, disperso. Por quê? Porque não existe um centro de controle. Legal? Então veja no desenho que os neurônios ficam todos espalhados e não existe uma região centralizadora. Isso é importante. Difuso, tipo de sistema nervoso dos quinidários. Como se dá a ação desses neurônios? Eles se comunicam com diferentes partes, principalmente com células musculares, para coordenar o movimento dos tentáculos, do batimento do corpo das águas-vivas, para poder ter a locomoção. Continuando. Como se dá as trocas gasosas nos quinidários? Não existe um sistema especializado, então se dá pela superfície. E aí, então, nós falamos que as trocas gasosas nos quinidários é por difusão. O oxigênio da água passa para a célula diretamente e o gás carbônico da célula passa para a água diretamente. Não existe uma região especializada nisso. A mesma coisa ocorre com a excreção. A liberação de resíduos metabólicos é feita diretamente na água e, portanto, ela também é feita por difusão. Animais aquáticos tendem a liberar amônia no ambiente. Então, a gente considera aqui que os quinidários, ao metabolizar as várias substâncias que têm nitrogênio, geram o resíduo tóxico amônia, que é liberado diretamente na água, que leva para longe. Legal? Então, por difusão. Bacana? Vamos agora falar sobre a classificação desses animais. Classificação. Existem 3 classes que você precisa reconhecer. A primeira delas é a Anthozoa. O nome dessa classe
Deriva do fato de, por muito tempo, serem consideradas plantas com flores aquáticas. Eram flores aquáticas. Anto quer dizer flor, zoa animal. Quando eles perceberam que isso era errado, mantiveram o nome anto no grupo. Então, antozoa quer dizer animal na forma de flor. Esses animais do grupo antozoário só apresentam a forma de pólipo. Então, não existe medusa entre os antozoários, só pólipo. O exemplo bem legal, importante já falado, é das anêmonas do mar. Então, esse conjunto de tentáculos ao redor da boca voltada para cima, coleta os animais, manda para a cavidade gastrovascular lá e digere o animal vivo, como vocês já viram. Então, as diferentes anêmonas do mar são antozoários. Aqui, ó, para você ver um tipo de pólipo que tem movimento. Olha só que interessante. O que você está vendo é uma estrela do mar que reconheceu a anêmona como um possível elemento. A anêmona tentou se defender com os quinidócitos. Porém, a estrela do mar não recuou. Ela, então, tem uma segunda alternativa de proteção. Ela se descola do substrato e, através de contrações vigorosas do seu corpo, ele vai fugir do predador, certo? Então, como eu disse, a maior parte dos pólipos são fixos, porém alguns deles têm alguma forma de locomoção. E aqui, a anêmona do mar, para fugir, fez isso. Legal? Vamos ao próximo grupo de antozoários, os corais. Os corais são pólipos coloniais, eles formam grandes colônias, como você pode ver nessas fotos. Então, são várias colônias de pólipos, aqui, ó, várias colônias de pólipos, que nós chamamos de corais. Então, tem muitas espécies de corais, como já disse, são extremamente importantes por formar ecossistemas, os recifes, que funcionam como local de abrigo e busca de alimento para muitas outras espécies. Legal? Vamos agora para o segundo tipo de quinidário, os hidrozoários. Os hidrozoários, eles já podem apresentar as duas formas, pólipo e medusa. Existem algumas espécies que só têm a forma de pólipo, então nós consideramos que os pólipos são a forma dominante entre os hidrozoários, porém existem alguns hidrozoários que apresentam alternância de gerações. O que isso significa? Que um pólipo vai, através da reprodução assexuada, dar origem a uma medusa. E a medusa, através do sexo, vai dar origem a um pólipo. Então você tem aqui uma alternância de gerações. Isso também é conhecido como metagênese. Legal? Então existem algumas espécies de hidrozoários em que eu tenho alternância de gerações. Quando eu comparo o tamanho e a complexidade do pólipo e da medusa nos hidrozoários, eu vou perceber que o pólipo é dominante. Tá? Esse tipo de alternância de gerações, em que uma forma se reproduz assexuadamente, dando origem a uma outra forma que se reproduz sexuadamente, e esta volta a produzir aquela que se reproduzir assexuadamente, é observada também em plantas. Então é algo parecido com plantas. Só que em plantas, você tem algumas outras características. Então, eu vou dar um exemplo aqui de hidrozoários. No caso da hidra, não tem medusa, é só pólipo. Então a hidra é um hidrozoário que só apresenta a forma de pólipo. Hidra é o nome de um monstro mitológico, tá legal? Que tem várias cabeças. Então os tentáculos aí seriam os pescoços e a pontinha as cabeças. Então lembraria essa forma, esse monstro mitológico. As hidras são de água doce e se reproduzem assexuadamente por brotamento. Aqui, ó, um broto aqui, ó. Aqui também dá para ver um broto. Ó. Então, o corpo e os vários tentáculos. Então, veja aqui nesse vídeo a hidra se movimentando. Ó. Aqui a hidra está se movimentando, estendendo o corpo, porém ela também pode se movimentar por cambalhotas, então dá umas cambalhotinhas. É legal. O segundo exemplo de hidrozoário é a obélia. A obélia é um hidrozoário colonial, bem pequenininho, como você pode ver aqui, ó, nesta foto. Então aqui são vários indivíduos. Então é uma colônia de obélias. Então isso aqui é um indivíduo, certo? Aqui tem outro, ó,
formando a colônia, que são os vários tentáculos. Tal. A colônia das obélias, ela tem duas formas. Os pólipos podem ter duas formas. Uma forma que busca o alimento, que é esta aqui, ó, que equivale a essa da foto, e uma outra forma, ó, reprodutora. Essa forma reprodutora produz medusas bem pequenininhas. Então a obélia tem alternância de gerações. O pólipo vai produzir medusinhas e as medusinhas vão se reproduzir sexuadamente e restabelecer a formação de pólipos. Legal? Aqui, ó, um outro exemplo de hidrozoário. A Physalia, também conhecida como caravela portuguesa. É uma colônia também. Aqui nós temos, ó, um indivíduo flutuador que se enche de gás e embaixo se ligam vários outros indivíduos que se distribuem em duas funções. O indivíduo alimentador, que vai buscar alimento, responsável por esses longos tentáculos, e o indivíduo reprodutor, certo? Então, de forma bem simplificada, é uma colônia que fica flutuando à deriva, levada pelo vento. Então, esse indivíduo flutuador tem essa estrutura justamente que lembra uma vela, que o vento bate e carrega ela para aumentar a área de movimentação dela. E embaixo se colocam os animais cheios de tentáculos que vão bater num peixe e coletar para fazer a alimentação. Então aqui são as Physálias que chegaram na areia. Legal? Bacana, né? Pois bem, aí. A gente vai agora falar da última classe, Scyphozoa. Aqui, na classe Scyphozoa, apresentam também formas de pólipo e medusa. Pólipo e medusa. E a medusa é dominante. A medusa é dominante. Então, o pólipo que vai ser pequenininho, a medusa é que vai ser grande. Em alguns casos, gigantescas. Certo? Então, lembrando, aqui também ocorre alternância de gerações. Na verdade, aqui sempre ocorre alternância de gerações. Lá no grupo Hydrozoa, pode ou não ocorrer. Aqui não. Todas as espécies da classe Scyphozoa têm alternância de gerações. Então veja que animal lindo. Veja essa água-viva, as cores, a disposição, a sua simetria, como isso é algo bonito aos nossos olhos, né? Olha essa outra espécie aqui. Então são animais realmente muito bonitos. Veja aqui, ó, as queimaduras causadas por água-vivas. Olha. Então aqueles tentáculos cheios de quinidócitos extremamente ricos em substâncias que nos agridem, nos queimam, né? Então é muito perigoso. Há casos, inclusive, de pessoas que morrem por conta de queimaduras de água-viva. Legal? Agora vamos a alguns vídeos para você ver a diversidade e como eles se movimentam. Olha lá. Muito legal, né? Olha, outra forma de jato-propulsão. Veja aqui, pessoal, uma aglomeração de medusas. Isso favorece a reprodução, porque como os gametas são liberados na água, a chance de encontro é maior. Legal? Então, continuando, veja o tamanho dessa água-viva. Olha que gigantesca. Algumas delas têm 2 metros de diâmetro. Olha o vídeo aqui, ó. Vou mostrar aqui a minha montagem. Olha isso, ó. Visão lá de dentro. Dá para ver as contrações da musculatura, a boca, os tentáculos. Demais, né? Pois bem, terminado agora isso, a gente vai falar da reprodução. A reprodução dos quinidários pode ser assexuada e quando a gente observa a reprodução assexuada nos quinidários, a forma mais comum é o brotamento, certo? Então a hidra é o nosso modelo aqui de estudo. Você vê aqui na lateral uma protuberância que vai surgindo, vai crescendo, dá origem a uma outra hidrinha que se descola do corpo e passa a viver independentemente. Então isso aqui é um broto da hidra. Legal?
brotamento. Muito bem. Sexuadamente falando, aí a gente tem algumas características que são, na verdade, muito diversificadas. Existe tudo quanto é tipo de possibilidade entre os quinidários. Então existe aqueles que são monóicos, ou seja, são hermafroditas, possuem os dois sexos no mesmo indivíduo. Existem os dioicos, que têm sexos separados, o macho num canto, a fêmea no outro. A fecundação pode se dar na água, então a gente fala que a fecundação é externa, ou pode se dar dentro do corpo, então a fecundação é interna. Desenvolvimento pode ser direto, sem estágio larval, ou indireto, com larvas. A larva dos quinidários é a plânula. Lembrando, lá nos poríferos, a larva era a anfiblástula. Aqui nos quinidários, a larva é plânula. Ciliada, também nada, e tudo mais, certo? Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, como se dá o ciclo de alguns dos quinidários envolvendo a reprodução sexuada. Legal? Então a gente começa com os quinidários que não têm alternância de gerações, ou seja, que não possui a fase polipóide dando origem à fase medusoide e a medusoide dando origem à polipóide. Não existe isso. Nesses casos só existe pólipo. Tá? O exemplo, o modelo, é a hidra. Então veja no esqueminha. Nós temos aqui os sexos separados, dioicos, o macho e a fêmea. O macho produz o espermatozoide, que nada até encontrar a fêmea. A fecundação se dá dentro do corpo da fêmea. Então a fecundação é interna. Forma-se o zigoto inicialmente se desenvolve ainda no corpo da fêmea, formando uma blástula. A blástula se descola do corpo da fêmea, se fixa num local, então o desenvolvimento é direto, não existe larva, e restabelece-se um novo pólipo. Perfeito? Então aqui não há alternância de gerações. Machos e fêmeas produzem seus gametas, o gameta masculino sai nadando, encontra o gameta feminino dentro da fêmea, fecundação interna, desenvolvimento inicial ainda no corpo da fêmea, a blástula sai, se fixa no local e dá origem a um novo indivíduo. Legal? Agora nós vamos ver o ciclo de vida de quinidários que envolve a alternância de gerações ou metagênese. Como eu já mostrei para vocês, é aquela história do pólipo, da origem ao indivíduo medusoide por reprodução assexuada, essa medusa dá origem através do sexo ao pólipo, e aí a gente tem a alternância de gerações. Legal? Isso é uma visão geral. Lembre-se, isso também ocorre com as plantas. Então eu vou mostrar aqui como que é nas plantas. O esporófito, por reprodução assexuada, dá origem ao gametófito. O gametófito, por reprodução sexuada, dá origem ao esporófito. Lembram disso? Então, esporófito produz esporos, células que não precisam se unir a outras células, portanto, assexuadamente, dão origem ao gametófito. O gametófito produz gametas que se unem na fecundação, sexo, e restabelece a partir daí o esporófito. Então eu vou tendo uma alternância de gerações. Porém, veja que aqui há uma característica que nos quinidários não existe. Uma diferença na quantidade de cromossomos entre o esporófito e o gametófito. Então aqui, o esporófito é diploide, o gametófito é haploide. Então a forma de reprodução assexuada, esporófito, diploide. A forma de reprodução sexuada, gametófito, haploide. Isso não ocorre nos quinidários. Veja aqui, comparando os dois. Nos quinidários, tanto o pólipo como a medusa são diploides. Então existem semelhanças e diferenças na alternância de gerações de plantas e quinidários. Qual é a semelhança? Alterna-se uma geração de reprodução assexuada com uma geração de reprodução sexuada. Esporófito e pólipo, assexuado, gametófito. E medusa, sexuada. Então essa é a semelhança. Diferença, ploidia. Nos vegetais, esporófito diploide e gametófito haploide. Nos quinidários, ambos, tanto pólipo como medusa, diploides. Legal? Isso é uma característica que se cobra em vestibulares, certo? A semelhança e as diferenças na alternância de gerações de plantas e de quinidários. Bacana? Seguindo, dando o exemplo da lobelia, você tem aqui
o pólipo, que é a forma dominante, gerando assexuadamente, por brotamento, pequenas medusinhas que, uma vez adultas, vão ter sexos separados. Aí o macho libera os espermatozoides na água e a fêmea libera os óvulos na água. E aí o encontro se dá na água. Então a fecundação é externa. O zigoto formado vai se desenvolver numa larva plânula, desenvolvimento indireto. Essa larva se fixa no substrato e dá origem a pólipos, que vão dar origem a colônias, restabelecendo o ciclo. Então, repetindo, uma colônia de obelia, tem lá um indivíduo reprodutor que por brotamento deu origem a medusinhas, que tem sexos separados. Os gametas são liberados na água e o encontro se dá, portanto, externamente, fecundação externa. Forma-se uma larva, desenvolvimento indireto, que vai dar origem a novos pólipos. Legal? Agora veja na aurélia. A aurélia é um cifozoário. Então, veja aqui, ó. Você tem as medusas dominantes, sexos separados, medusas dominantes, sexos separados. O macho libera o espermatozoide na água, que nada, e encontra o óvulo dentro da fêmea. Então a fecundação é interna. Do interior da fêmea sai o zigoto, que se desenvolve numa larva plânula, desenvolvimento indireto. Essa plânula se fixa num local, dando origem a um pólipo. E aqui na aurélia, a reprodução assexuada é conhecida como estrobilização. São divisões transversais do corpo do pólipo, gerando várias medusinhas chamadas éfiras. Então, as medusinhas são geradas por cortes transversais no corpo do pólipo, estrobilização, e cada uma dessas camadas que se produz é uma éfira, uma medusa jovem que vai se transformar em adulto. Legal? Repetindo. Então, medusas com sexos separados, o macho produz espermatozoide que encontra o óvulo dentro da fêmea, fecundação interna, o zigoto se desenvolve em larva, desenvolvimento indireto, essa larva plânula se fixa, dá origem ao pólipo, que por um tipo de reprodução assexuada chamada estrobilização, dá origem a mais medusinhas, certo? Eu vou mostrar isso que eu falei num vídeo, veja só. Those polyps, they'll begin to divide. And it's almost like they form little plates, one on top of each other. Each polyp forms dozens of orange plates. Each plate in turn becomes a single animal, called an ephyra. The ephyra can be considered the juvenile jellyfish stage, each of which breaks off from the pulp stem and swims away. Over the course of a month, the juvenile jellyfish feed on plankton as they develop into adults. Legal, né? Pois bem, com isso a gente termina a teoria sobre quinidários e vamos fazer os exercícios lá na página 429. Legal? O coral-sol vem ganhando espaço na costa brasileira e preocupa especialistas devido à sua rápida proliferação. Esse coral pode ser comparado a uma erva daninha do mar, por suprimir outros corais e proporcionar perdas e funções do ecossistema. O coral-sol se prolifera mais rápido que os demais corais e domina o sistema que serve de alimentação para outras espécies de animais. O coral-sol, assim como todos os corais e representantes pertencentes ao mesmo filo, apresentam... Então ele colocou aqui algumas coisas, vamos nos lembrar. Coanócitos é de esponja. Então quinidócitos, sim, todo quinidário tem, então a resposta é a B. Não tem sistema respiratório, assimetria radial e não tem ânus, portanto o tubo digestório é incompleto. Seguindo, sobre os quinidários é correto afirmar que
Sua digestão é exclusivamente intracelular? Não, lembre-se, nos quinidários se inicia a digestão extracelular quando a gente analisa os grupos animais, porém ainda continua tendo a digestão intracelular, então é extra e intra. B. Os tipos morfológicos denominados pólipos são considerados livre-natantes? Não, os pólipos são considerados fixos, certo? São as medusas que são livre-natantes. C. Os principais representantes são as medusas e as esponjas? Não, as esponjas representam componentes do filo porífera. D. Possuem uma célula especial denominada coanócito? Não, é quinidócito. E E. São animais que apresentam 2 folhetos embrionários? Sim, eles são diblásticos. Vamos para a última questão. Em hidrozoários como a obélia, ocorre a alternância de gerações ou metagênese. A reprodução nas fases de pólipo e de medusa ocorrem de maneira, vamos lá, pólipo primeiro, assexuado, medusa depois, sexuado. Então, respectivamente, vai ser assexuada e sexuada. Resposta D. Legal, pessoal? Então, com isso, me despeço dos senhores e de senhoras e deixo uma tarefa para vocês. Legal? Bacana. Um abraço. Em breve estaremos juntos.